Olá, nesta volta aos vídeos, quero falar de um autor que tem me encantado. Ailton Krenak, líder intelectual indígena da região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Região atingida duramente pelo estouro da barragem. Rio que foi asfixiado. Krenak, neste texto, originalmente preparado para uma conferência na sua primeira viagem a Lisboa, nos apresenta uma visão de mundo própria. Nós, acadêmicos, estamos acostumados a falar dos negros, dos índios, de todos esses outros, mesmo com empatia, mas a partir do nosso olhar. Nem sempre abrimos o espaço para que esses outros falem eles mesmos. Krenak fala por si. Com este título, surgido, segundo ele conta, de uma brincadeira. Ideias para adiar o fim do mundo. Que fim do mundo? A leitura do livro me fez ir ponto a ponto, item a item. Krenak nos faz uma pergunta inicial determinante. Somos mesmo uma humanidade? Existe essa unidade, essa integração, essa organicidade? Que humanidade é essa? De onde se construiu essa ideia de humanidade? E ele acrescenta: como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? Sabemos, e ele vai demonstrar, que essa noção de humanidade foi construída pelo colonizador europeu, em nome dos seus princípios, obviamente etnocêntricos. O que esses outros têm feito ao longo dos séculos é resistir a esse projeto de humanidade excludente, unificador, que atenta, antes de tudo, contra a diversidade, a modernidade, ideia de domínio da natureza pelo homem, pela razão, jamais suportou a diversidade na sua integridade. Então, Krenak nos diz que o tempo inteiro as corporações, o sistema, os donos desse conceito de humanidade, nos enganam, nos enrolam. Por exemplo, com conceitos como o de sustentabilidade. O mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Vejam, sustentabilidade como um pretexto para saquear a natureza. O que leva Krenak a fazer outras perguntas.
Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar? Levando em consideração, com certa ironia, que, segundo ele, tem uma humanidade, vamos dizer, bacana, e tem outra, e tem uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma subhumanidade, uma gente que fica agarrada na terra. E aí está um ponto essencial para Krenak. Tudo é natureza. Onde está essa separação entre homem e natureza? Onde encontrar um espaço não natural? Onde ancorar essa ideia de separação? O que Krenak quer nos dizer, antes de tudo, é que esse projeto colonizador, moderno, de humanidade, sempre teve um fim. E esse fim se chama apropriação por uns daquilo que é de todos. E mais, esse projeto suprimiu a diversidade. Ele nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. No máximo, nos tempos atuais, quero guardar alguns pedacinhos de singularidade para mostrar a nós e aos que vierem depois de nós como um museu da história da humanidade. Para que se possa dizer, foi assim, era assim, vivia-se assim. Nada mais do que uma espécie de tiragostos. Num mundo, insiste Krenak, em que o essencial não é ser cidadão. O essencial é ser consumidor. Krenak, nesse sentido, parece ecoar tantos outros, inclusive intelectuais europeus brancos, como Guy Debord. Esse projeto de humanidade é um projeto da mercadoria. E tudo aquilo que não se encaixa na ideia de mercadoria é suprimido. Ou vira um vestígio a ser preservado como amostragem. Nosso tempo, diz Krenak, é especialista em criar ausências. Pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E sonho, para Krenak, não é simplesmente a experiência onírica. É mais do que isso. É a experiência existencial, de iniciação, de formação, de preparação para a vida. Uma vida afirmativa, porque ele lembra que nos últimos tempos a gente não faz outra coisa senão despencar, cair, cair, cair. Mas nós precisamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridas. Bela imagem. Só em tempos de coronavírus estamos confinados. Agora estamos todos confinados. Durante muito tempo estivemos num mundo dividido entre os confinados e os não confinados. A Europa desenvolvida, que invadiu, ocupou, tomou, conquistou os territórios como daquilo que seria chamado de América, foi um vetor de disseminação de doenças, confinando e não se submetendo ao confinamento. As coisas mudaram. Como adiar
o fim do mundo. Krenak cita o pajé Yanomami, Davi Copenau, que acredita que o mundo... Davi Copenau, que diz o seguinte: o mundo acredita que tudo é mercadoria, a ponto de projetar nela tudo o que somos capazes de experimentar. Mas o mundo não é só mercadoria. Krenak chama esta era em que estamos vivendo de antropoceno. Esse antropoceno é uma ideologia e tem consequências. Excluímos da vida, logicamente, as formas de organização que não estão integradas ao mundo da mercadoria, pondo em risco todas as outras formas de viver. Por que essa dificuldade com a diferença, com a diversidade, com a singularidade? Por quê? Por toda parte, nós vemos projetos de padronização. As tantas línguas desaparecem, as tantas formas de vida somem. Por que tudo precisaria ser reduzido ao uno? Krenak quer dizer cabeça de terra. Remete a uma vinculação profunda com a terra, mãe terra. A terra e tudo mais como entidade. Uma montanha, uma rocha, não é só uma rocha. Ela pode integrar um sistema simbólico profundo. Por que não aceitar isso? Quero ressaltar esse aspecto da definição de antropoceno dada por Krenak. Essa configuração mental é mais do que uma ideologia. É uma construção do imaginário coletivo. Várias gerações se sucedendo, camadas de desejo, projeções, visões, períodos inteiros de ciclos de vida dos nossos ancestrais que herdamos e fomos burilando, retocando, até chegar à imagem com a qual nos identificamos. É como se tivéssemos feito um Photoshop na memória coletiva planetária. Ironia, perspicácia, compreensão de um mundo uniformizado. Um mundo que não consegue lidar com a diversidade e que constantemente a destrói. Daí, para finalizar, a grande questão: qual é o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar às gerações futuras? Que mundo vamos legar? Nós que criamos, diz ele, essa abstração de unidade, o homem como medida de todas as coisas, e saímos por aí atropelando tudo num convencimento geral, até que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam. Abstração, ideologia, violência física e simbólica. Krenak diz: os quase-humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada da técnica, do controle do planeta. E por dançar uma coreografia estranha, são tirados de cena por epidemias, pobreza, fome, violência dirigida. Um livro de antes do coronavírus, mas que parece profético. Um sujeito que saía da Europa e descia numa praia tropical largava um rastro de morte por onde passava. O indivíduo não sabia que era uma peste ambulante, uma guerra bacteriológica em movimento, um fim de mundo. Tampouco o sabiam as vítimas que eram contaminadas. Esse era o fim do mundo do século XVI. Agora somos todos contaminantes e passíveis de contaminação. Como adiar esse fim do mundo? Bem, enquanto a ciência não inventa uma vacina, nem descobre remédios, só nos resta pensar, conhecer, tentar compreender outras visões de mundo, como essa de
Ailton Krenak. É isso aí. Até o próximo.